Mateus, capítulo 14. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ela à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dado à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isto a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao souberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-os por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus.
Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos e pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. Mateus capítulo 15. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem? Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao pai ou à mãe ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor. Esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse:
tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos mais uma vez disseram: onde haverá neste deserto pão para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, Jesus pegou 7 pães, os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Vamos então a Romanos, agora no capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. A eles pertencem a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou,
não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aquele que nela crê não será envergonhado. Que Deus abençoe a porção da sua palavra.